Olá pessoal, estamos iniciando o Fique de Olho da edição de hoje. Eu sou Haroldo Martins e nos próximos 30 minutos, com a companhia também de Alexandre Amaro, nós estaremos trazendo esse programa para você que tem uma pitada de muitas coisas. Por exemplo, direito do consumidor, e tem também o Eu Repórter, onde você pode fazer parte do nosso programa mostrando imagens que você gravou com o seu celular, tá bem? Daqui a pouquinho a gente volta. Fique de olho, está no ar. Só para alertar vocês, um colega da gente trabalhando, Deixa eu te dar meu cu. olha para você ver como que parece ser de verdade, mas uma dessas duas notas são falsas. Olhando assim, já que tem uma verdadeira e uma falsa, dá para você perceber logo qual que é a falsa. Mas num monte, igual ele pegou 1000 conto, ficando rico, um monte de nota, acabou ele pegando uma cédula falsa. Olha para você ver a artimanha dos bandidos como é que tá. Essa nota de cima, essa é a verdadeira. Lógico, essa é a falsa. Olha a faixa holográfica da verdadeira. Olha a faixa holográfica da falsa. Para uma pessoa leiga, que não entende direito, ou um pouco mais desatenta, com certeza vai passar. Mas olhando bem com atenção, você vai ver que a diferença da cor, essa daqui é muito mais escura. E uma diferença aqui também são alguns itens de segurança, por isso que você tem que conferir. Mesmo que o holograma da falsa esteja de boa qualidade, se você olhar no mesmo reflexo que a gente está tendo aqui em cima das duas notas, você pode olhar aqui, ó, a cabeça do peixe aqui, ó, tá mais escura do que a verdadeira, que a verdadeira você só consegue ver a diferença das figuras quando você movimenta a cédula. Aí você vê a diferença das figuras. Na falsa não. Na falsa você já vê a diferença logo de cima. Essa figura aqui também, ela não brilha olhando de cima, já na de baixo ela brilha. Essa daqui é a falsa, mas quando você movimenta, ela vai brilhar também do mesmo jeito. Ela tem um holograma muito bem feito. Outro item de segurança que a gente olha é aqui, ó, que tem um lado de uma figura, uma metade do número, e do outro lado a outra metade. E você só consegue discernir o número que é o equivalente ao valor da nota, quando você olha no contraluz e olha as duas cédulas. Tá vendo? Dá pra ver a mesma coisa nas duas cédulas. A marca d'água da impressa falsa também dá pra confundir. Só quem é muito atento mesmo para poder notar a diferença. E outra diferençazinha aqui foi o tamanho das cédulas, que é diferente. E a linha, que no de cá, assim você não vê, você vê ela no contraluz. Entendeu? No contraluz você consegue ver a faixa de segurança. Já na falsa, ela já tá aqui de cara, ó. Você tá vendo. E do outro lado, não tem. Desse lado tem, desse não. E no contraluz, no reflexo, você vê ela também. Vamos lá? Quando essa nota já estava sendo passada para frente já, e foi perceber a pessoa que estava no caixa, que foi notar a diferença. Mas uma pessoa que é leiga, como que vai descobrir? Impossível. Então, pessoal, fica esperto aí, que a bandidagem está se qualificando e está ficando cada dia mais parecida. Isso daqui, com certeza nosso amigo vai devolver para a polícia. Já ligou para poder devolver. E com certeza, se fosse em qualquer outra situação, essa cédula passaria. Entendeu? E alguém ia ficar no prejuízo. Infelizmente vai ter que ficar no prejuízo, que a gente não vai fazer isso com outra pessoa, o mesmo que quis fazer com a gente, né? Mas, olha a artimanha da vagabundagem, como é que tá. O tom é diferente, mas se você for pegar num momento ou no outro, você não percebe, é impossível. Mas é isso aí, galera, só ficar mais atento e prestar bastante atenção.
Nós estamos chegando aqui no Parque Estadual de Vila Velha, aqui bem próximo a Ponta Grossa, onde nós vamos mostrar para você as belezas do nosso Paraná. Eu sou Alexandre Amaro e estamos hoje aqui em Ponta Grossa, no Parque Estadual de Vila Velha, para mostrar essa beleza do nosso Paraná. Acompanhe! O Parque Estadual de Vila Velha, considerado o principal atrativo natural de Ponta Grossa, é composta por 3 principais elementos: arenitos, que são formações rochosas que apresentam formas variadas, como a taça, o camelo, entre outras; furnas, que se caracterizam por grandes crateras com vegetação exuberante e água no seu interior; e Lagoa Dourada, que possui este nome por ter o fundo misturado com mica, que faz com que suas águas fiquem com uma coloração dourada quando reflete a luz do sol ao entardecer. Quando você vier a Ponta Grossa, você não pode deixar de visitar esse lugar, Parque Ecológico de Vila Velha, formações rochosas milenares, coisas maravilhosas que você está vendo aí no nosso quadro Belezas do Paraná. Acompanhe mais um pouco dessas maravilhas. Aqui no parque também temos algo muito interessante chamado furnas. Nós estamos aqui agora na trilha que vai nos levar até a lagoa, chamada também Lagoa Dourada. Aqui dentro do parque você também tem outra beleza, que é a Lagoa Dourada. Quando vem o reflexo do sol, então você pode ver as águas douradas. Essa é uma beleza aqui do nosso Paraná. A responsabilidade administrativa do parque é do IAP, Instituto Ambiental do Paraná. O acesso se dá pela rodovia BR-376, Ponta Grossa-Curitiba, quilômetro 28, a partir de Ponta Grossa, saída pelas avenidas Visconde de Mauá ou Avenida Visconde de Taunay. Os dias para visitação são sexta, sábado e domingo e feriados. O atendimento é aberto ao público. Horário de visitação das 8h30 às 17h30, com entrada permitida até às 15h30. Limite de 800 pessoas no parque ao mesmo tempo. Esse foi mais um quadro Belezas do Paraná. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook, Alexandre Amaro, também o nosso Instagram, tá bom? Dentro em breve, mais uma beleza do nosso Paraná. Estamos de volta com o programa Fique de Olho. Muito obrigado pela sua audiência. Você também pode passar pelo WhatsApp, você também pode colocar no Facebook sobre o Fique de Olho e você falar para os seus amigos, seus companheiros, para que possam se ligar no programa nesta hora através da CNT. Um abraço a todos vocês. Nós vamos agora chamar a entrevista de Alexandre Amaro, mas antes disso nós temos aquele minuto de motivação. Veja bem, você tem que colocar uma coisa dentro de si. Você, qualquer pessoa, tem dentro de si um gigante adormecido. E quando você desperta esse gigante, que é a força de vontade, que é a força interior que transcende até mesmo barreiras humanas, você é capaz de superar qualquer dificuldade. Então, a palavra de motivação no programa de hoje é o seguinte: desperte o gigante
interior que há dentro de si. Tá bem? Acompanhe agora a entrevista de Alexandre Amaro. Estamos nas ruas de Curitiba para falar de alguns assuntos polêmicos. Assédio moral, assédio sexual, bullying, assuntos polêmicos dos dias de hoje. Eu saí da academia e eu peguei carona com um amigo meu. Que eu achei que fosse amigo meu. E entrei no carro e fomos conversando e durante esse meio tempo ele achou que, pela minha humildade e simpatia minha que eu tenho com ele, ele achou na autoridade de me assediar. Eu tive que tesourar, porque assim, eu não tenho nada contra as pessoas que são homossexual, mas é uma coisa que acho que ninguém gostaria, de ser assediado logo assim, uma pessoa do mesmo sexo. Olá, Haroldo Martins, eu estou aqui hoje com a doutora Marcilene, que vai nos falar um pouquinho sobre um tema muito polêmico. Assédio moral, assédio sexual e bullying. São coisas que são hoje praticadas, principalmente no trabalho de muita gente. E nós vamos esclarecer aqui a nossa dúvida de hoje, ou as dúvidas das pessoas, com a doutora Marcilene, que vai falar acerca desse assunto. Doutora, tudo bem? Tudo bem. Doutora, em que consiste o assédio sexual? Geralmente, ele é praticado, a maioria dos casos, é praticado no ambiente de trabalho. Geralmente, a vítima também é a mulher. O superior dele, o chefe ou o gerente, alguém superior a essa mulher ou essa pessoa, ele constrange ela com insinuações para obter uma vantagem, além do ambiente de trabalho. Digamos, uma insinuação para o ambiente sexual, fazendo um favorecimento, insinuando através de palavras, de gestos, de atitudes, de escritas. Isso vale também no caso para o homem, né? Se a mulher for chefe e a mulher constrangê-lo, também vale. Vale para ambos os sexos. Então, ele se sente constrangido a fazer aquele tipo de atividade no ambiente para ter um favorecimento. E se ele se nega ou ela se nega, aí esse assédio se torna-se mais intensivo. Ele intensifica de gestos, passa por palavra propriamente dito, ou pode ser expresso claramente, mas sempre com essa intenção de obter o que a pessoa quer, um relacionamento sexual com a pessoa. No caso da pessoa não aceitando isso, qual é o posicionamento dela? Primeira coisa, ela não pode se fechar, ela tem que romper o silêncio, ela tem que comunicar aos colegas, expor essa situação. Eu sei que é uma situação vexatória, mas é bom que ela comente com os outros colegas para que os colegas fiquem sabendo o que está acontecendo. Depois, ela pode se dirigir aos recursos humanos da empresa, relatar isso ao responsável dos recursos humanos. Mediante essa atitude, realmente não houve nenhum retorno, ela pode ir ao Ministério Público, pode lavar um boletim de ocorrência e pode até promover uma ação trabalhista, objetivando esse constrangimento que ela está tendo. Ela precisa de ter alguma prova, algum documento para fazer isso? Porque às vezes a pessoa falou, ficou só na palavra, né? Ela precisa de uma filmagem, ela precisa gravar alguma coisa para provar que isso está acontecendo? O ideal é realmente que ela junte um número maior de provas, né? A gravação, claro, vai passar por perícia técnica. A filmagem também. Mas, assim, um meio bem tranquilo que é reconhecido depois que se lavra uma ata notarial seria por WhatsApp. Ela pode documentar esse assédio através do WhatsApp. E e-mails também pode ser feito, e a melhor prova seria o testemunhas. A partir do momento que ela ingressa com uma ação trabalhista movida pelo assédio sexual, a empresa, que é responsável objetiva, ela poderá, mediante uma sentença favorável, fazer a rescisão do trabalho, ou seja, essa empregada ou esse empregador vai receber todos os direitos dela. Então, é como se ela fosse demitida, com todos os direitos legais previstos na legislação trabalhista. Por outro lado, também pode ser tipificado na esfera criminal. Então, uma pessoa que for julgada, condenada por um assédio sexual, ela pode ter uma penalidade de 1 a 2 anos de detenção. Então, é algo sério, tanto na esfera
penal quanto na legislação trabalhista, bem como daria também danos morais. Passa muito da hora, eles não estão nem aí pra gente. E se a gente for reclamar, eles pegam e xingam a gente. Quer dizer, hora extra sem ser paga. Sim, você paga e horário também demais, assim, trabalhar 12, 13 horas por dia, assim, é muito tempo. O que se dá conotação de assédio moral dentro do trabalho, fora do trabalho, assédio moral? Então, especificamente no ambiente de trabalho, que também é algo muito grande, um número enorme de ocorrências, ocorre quando a pessoa também é subordinada a alguém, ou pode ser o inverso. Pode ser o inverso quando, geralmente, a vítima é o agressor, é um funcionário, e a vítima, na verdade, é o superior dela. É raro isso acontecer, mas acontece. E até também pelos colegas de trabalho. Geralmente, a pessoa é posta em situação vexatória. Às vezes, é colocado em xeque o profissionalismo dela, é colocado em xeque as vestimentas que ela usa, é considerado também o descaso para com ela. Então, de repente, uma reunião ali, o chefe ou alguém chega, não cumprimenta essa pessoa, ou não fala com ela publicamente, fica nítido que ela está sendo constrangida mediante as outras pessoas. Isso também é um assédio moral. E o fato também de deixar ela com uma autoestima em baixa, né? Colocando ela como uma pessoa incapaz de fazer aquela atividade, ou até mesmo colocando muitas tarefas para ser executadas. Isso no ambiente de trabalho. Fora desse ambiente, o assédio moral justamente é isso, para colocar a pessoa com baixo nível de autoestima, colocar ela como uma pessoa inútil, uma pessoa, digamos assim, que não tem capacidade para várias áreas, não só profissional, faz com que a pessoa fique constrangida ao ponto de procurar até um profissional, um psicólogo, e fique inibida de sair de casa, de ter relacionamento com os amigos. Então, a pessoa fica realmente fechada para o mundo por conta desse assédio moral. Nós, hoje, principalmente, vemos que dentro das empresas, as pessoas têm que desempenhar mais de uma função. A pessoa, muitas vezes, tem que ser polivalente, assumir vários cargos. Isso também é uma maneira de constranger a pessoa, porque às vezes ela não se dá bem num outro cargo, ela não consegue fazer uma outra coisa, ou uma carga excessiva de trabalho. Isso também se configura como assédio moral? Sim, é configurado quando existe o acúmulo de tarefas. Isso também é considerado moralmente. Por quê? Porque a pessoa, com acúmulo de trabalho, ela não vai conseguir desempenhar o seu melhor. Ela vai realmente deixar a desejar. E ao momento que ela não consegue acumular um monte de funções, o trabalho dela realmente vai estar restrito, e ao ponto do superior, ou a pessoa que ela é subordinada, vai chegar até ela e vai falar: você não é capaz de fazer essa atividade. Então, mas ela não que ela não seja capaz, é que o acúmulo de função fez com que realmente ela não conseguisse concluir aquelas atividades. E nesse caso também ela pode procurar os seus direitos? Ela pode realmente procurar os seus direitos, ela pode realmente ingressar com ação. Nesse caso, se for um ambiente trabalho, a justiça competente, a Justiça do Trabalho, que de acordo com a emenda 45, qualquer assédio, seja sexual ou moral, é regido pela legislação trabalhista. Ele que é o juiz competente para julgar. E ele pode atribuir uma indenização para essa pessoa, por conta desse constrangimento mediante a prova, que pode ser feita por vários tipos de meios, como foi relatado no assédio sexual, como outros também. E o principal é a testemunha. Agora, doutora, se essa pessoa que nos assiste agora, ela já saiu do trabalho devido ao assédio que teve e ela não procurou seus direitos, ela não fez nada, ela pode ainda assim, hoje, passado algum tempo, recorrer a isso, procurar os seus direitos? Sim, ela pode, tem um prazo. Se for um ambiente de trabalho, ela tem um prazo de 2 anos, contar a partir da saída dela da empresa. Ela pode realmente pleitear, juntar as provas, conversar com colegas que já estão na empresa ou já saíram, que podem realmente testemunhar, que presenciaram esses atos, tá? E, de repente, fora do ambiente de trabalho, ela também pode procurar um profissional do direito para ingressar com a ação de danos morais. Também tem um período até maior, de 3 anos. Então, a pessoa pode
recorrer, porque quando ela está trabalhando, eu acredito que muitas pessoas hoje, para não perder o emprego, elas nem vão atrás, mas quando elas saem, eu acho que elas ficam até mais à vontade para procurar um advogado para colocar isso num processo. Justamente, elas ficam um pouco intimidadas por fato de estar trabalhando, promover uma ação contra o empregador. Mas ela tem esse período de 2 anos que ela pode realmente promover essa ação e vai ser julgada, vai estar dentro do tempo hábil e vai ser apreciado essa situação. Sendo deferida, ela vai ter uma indenização, todos os direitos delas na esfera trabalhista vai ser realmente apreciado. E a senhora também colocou o lado inverso, quando o empregado constrange o empregador. Isso também é possível? Isso é possível também. Então, de repente, tem o seu chefe, aí você, de repente, vamos supor, um caso, né, fictício, eu quero tomar o lugar dele. Então, eu vou constrangendo eles aos poucos, falar, olha, você não se posicionou naquela reunião, eu acho que você poderia ser melhor, eu acho que foi o falho, ou até entre os amigos também pode fazer um tipo de um complô contra ele, dizendo que ele se veste mal, ou fala mal, ou não tem qualificação. Então, ele cria um clima ao redor do seu chefe, ao ponto dele ficar também constrangido e ao ponto também dele sofrer o assédio moral, ao ponto dele pedir até para se aposentar ou até pedir uma licença, porque o assédio moral vai gerar um problema psicológico na pessoa, ao ponto dela não conseguir ir mais ao trabalho, não se expor mais diante das pessoas, por conta desse sentimento que realmente ficou imbuído nela ao ponto dela não poder reagir. Então, isso é gradativo, né? Um pouquinho de assédio moral todo dia vai chegar a um ponto que a pessoa vai procurar um psicólogo para resolver o problema. Bom, eu era a esquisitinha da sala. Eu era tipo a nerd, então ninguém falava comigo, eu já era bem extrovertida e, tipo, meio que fazia questão que as pessoas faziam questão de não falar comigo, então eu era totalmente excluída. Isso te acarretou, assim, algum problema? Muitos problemas. Até hoje eu sou extremamente insegura em interação social. Tipo, eu fico pensando o que a pessoa vai achar de mim, o que ela vai pensar de mim. Aí eu faço de tudo para as pessoas gostarem de mim. Então, tipo, eu crio essa pressão dentro da minha cabeça para as pessoas gostarem de mim. Bullying geralmente cometido mais na idade menor, com crianças, né? A gente vê o assédio muitas vezes no trabalho, o bullying muitas vezes dentro da escola. Como se comportar nos casos de bullying? Então, especificamente o bullying, né, o maior número é realmente causado dentro da escola, com adolescentes, com crianças e adolescentes. Mas só um detalhe, ele pode ser aplicado também em outras esferas, nos outros ambientes. Mas especificamente no ambiente escolar, a criança ela é amparada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se a criança foi constrangida, sofreu esse constrangimento no ambiente escolar, a mãe pode se dirigir a uma delegacia especializada, fazer um boletim de ocorrência, que vai ter o profissional lá que vai chamar a outra parte, seja uma outra criança, o responsável dessa outra criança, ou até mesmo os funcionários da escola, vai chamar para ser ouvido, porque realmente é considerado crime. O que a criança, os pais devem fazer nesse caso? Primeiramente, os pais têm que observar o comportamento da criança. Ao chegar em casa, se fica muito isolado, se ele digamos, perde sono à noite, se ele tem algum comportamento, algum tipo de problema de saúde, se, digamos assim, no corpo da criança se tem alguma marca, alguma coisa. Até a criança começa a ter distúrbios, então? Distúrbios no sono, ela fica realmente mais isolada, ela, digamos assim, o rendimento escolar diminui, ao ponto de chegar num período de ir para a escola, ela não querer ir para a escola. Então, os pais têm que ficar muito atentos a isso. Primeiro passo. Que não é muito normal, né? Geralmente a criança gosta de interagir, de brincar, a criança gosta de ficar na creche. Quando ela começa a ter hábitos estranhos, alguma coisa está acontecendo.
Exatamente, por isso que realmente a atenção dos pais é essencial para detectar o bullying. A partir do momento que é detectado, elas teriam que procurar os municípios que têm as delegacias especializadas, que é amparada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela pode se dirigir a uma dessas delegacias e fazer o boletim de ocorrência. Os municípios que não têm a delegacia especializada, pode procurar qualquer delegacia de polícia, fazer o boletim de ocorrência, provavelmente vai ser encaminhado para o departamento correto, que vai analisar essa situação e vai chamar a parte o agressor para se justificar, para explicar o que aconteceu. E se a vítima for o agressor for outra criança, ela pode ser advertida, ela pode tomar penalidade, isso é previsto no estatuto, e os pais também podem ser advertidos no comportamento dessa criança sendo agressiva com a outra, ou um adulto também pode ser penalizado com isso. Tá, vamos falar um pouquinho agora de racismo. Eu acho que é um pouco pior, né? Na lei, racismo. O que pode caracterizar-se um racismo? A pessoa realmente demonstrar um preconceito da cor da pele de outra, pode ser homem ou mulher, simular aparências com animais também, que a gente ultimamente teve um comentário, de chamar uma pessoa negra de macaco, alguma coisa nesse sentido também, e isso é um tipo de racismo também. Nós tivemos até um caso que muito repercutiu, o goleiro do Santos, o goleiro Aranha, num jogo no Rio Grande do Sul, onde uma jovem simulou, fez gestos, e isso repercutiu e muito aí, a família dela também sofreu com tudo isso. Quer dizer, isso serve para qualquer esfera, em qualquer lugar, né? Exatamente. Isso também pode ser falado ou pode ser demonstrado com gestos, caricaturas. Tudo isso demonstra realmente o racismo. E o racismo, pela legislação penal, é um crime que ele é inafiançável. Então, a pessoa que sofreu esse tipo de preconceito, ela deve se dirigir a uma delegacia de polícia mais próxima da sua residência, narrar o fato, dizer quem fez, quem foi o ofensor e depois aguardar o procedimento que vai gerar realmente uma ação penal contra essa pessoa. O ideal mesmo que ela tenha provas. A principal das provas que a gente fala são testemunhas. Que, evidentemente, melhor que não sejam parentes, mas mediante, se for um parente, pode ser ouvida, né, como informante, mas o ideal mesmo que não seja. E ela pode comprovar que houve esse crime de racismo, que também pode ser amparado na esfera civil também com um pedido de indenização. Agora, doutora, preconceito. Quando é que uma pessoa ela pode se sentir vítima de um preconceito? Preconceito sexual, preconceito de aparência. Quando é que isso se encaixa dentro da lei? Isso deve acontecer também muito no ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa tem uma tatuagem, às vezes é uma opção sexual da pessoa. Como é que ela pode... Como podemos ver isso? Então, por exemplo, numa entrevista de admissão de emprego, um exemplo. Se a pessoa, digamos assim, sente que a outra parte não deixou de contratar ela por esse requisito, por aparência física, ou de repente pela cor da pele, ou pelas vestimentas, isso tem que, infelizmente, na prática, para a gente comprovar isso é um tanto difícil. Mas existe meio sim de comprovar, principalmente com testemunhas ou, de repente, algo escrito. Mas esses constrangimentos, geralmente, é um pouco difícil a pessoa expor, não vou te admitir por causa desse problema. Então, teria que ser bem sutil, analisar como é que foi, tirar mais respostas mais precisas, por que não foi. E o meio melhor de comprovar isso é também com testemunhas. Estamos com a doutora Marcilene, falamos um pouco desse assunto polêmico, vimos aí as ruas e muitas pessoas dando a sua opinião. Chegamos ao finalzinho do nosso programa da edição de hoje. Eu sou Haroldo Martins e junto com Alexandre Amaro nós trazemos sempre neste horário este programa para todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência, a todos os telespectadores. Contamos com a sua fidelidade em nos assistir e você também poder participar do nosso programa através do WhatsApp, através das redes sociais
e também, lembre-se, participar do segmento Eu Repórter do nosso programa. O meu muito obrigado, até a próxima edição do programa Fique de Olho. Tchau!